5 minutes. Hello. Let's sing a song. Everybody, please sit down. We'll start the session in 25 seconds. You tell me afterwards. So, about 8 years ago, I was in a workshop in Denmark and met Joe. And Joe told me a story about a lovely woman. And she told it for 1 week, he told it for 1 week, and then I said I have to come to Portugal to meet this beautiful woman. And I asked Rita to introduce herself. She said, no, I never do that. I never look in my own mirror. But what the two of them did, it's a fantastic story. And this village, I met them in the village maybe 3-4 years ago, and then 3 years ago and 2 years ago again. And this development was happened there is just unique. And Rita will tell about this story, what happened there. Maybe you also tell some insights, how you met your husband and how you produced 2 beautiful children. And it's a village which is really unique because from the typical Portuguese non-collaborative fighting villagers, a community started. And this is the story about this community. Rita, please, it's your floor. Thank you. Wayne, can you hear me? Yeah. Thank you. Johannes, I was not nervous till now. Sorry. Vou fazer a minha apresentação em português. E estava a dizer que não estava nervosa até este momento e que agora estou a sentir as pernas a tremer e as mãos assim a abanar, assim, fazer umas coisas estranhas. Mas sim, tive o prazer de conhecer o Johannes e agora o Stefan e quero já, em primeiro lugar, agradecer-vos o convite para poder estar aqui hoje e ontem, não só para partilhar convosco aquilo que tem sido um desafio e uma aventura, mas também por ter tido a oportunidade de ser inspirada por tantos de vós que estão aí e que partilharam connosco alguns grupos de trabalho e aqui alguns momentos de partilha. Aquilo que eu vos vou contar é a nossa história, a nossa, que é a minha, a do meu marido careca e belga, dos meus filhos, mas também de uma comunidade de cerca de 350 pessoas. Portanto, é a nossa história, começou com um objetivo muito individual, uma coisa muito egoísta. Eu e o meu marido somos os dois formadores de educação não formal. Trabalhamos para o SALTO, para o Conselho da Europa, para a Comissão Europeia, para diversas agências ao longo da Europa. Então, quando nós não temos filhos, de vez em quando encontrávamos no elevador, quando encontrávamos no aeroporto, dávamos um beijinho, adeus até para a semana, adeus até para a semana, até que decidimos constituir uma família. E aí é que vem o desafio, porque não podemos continuar a ter este ritmo de vida, não podemos continuar a viajar como loucos, porque temos, de repente, um novo membro que precisa de nós. E foi exatamente isso que nos fez sentar no café, porque é lá que as boas ideias nascem. Sentamos-nos num café típico português, pequenino, com 3 ou 4 televisões, porque o povo português gosta de estar informado. E começamos a pensar como é que nós podemos pôr a teoria daquilo que nós fazemos, de educação não formal, de criar impacto, em prática.
Então foi aí que nós começamos a pensar um pouco naquilo que eram as nossas necessidades pessoais. E as nossas necessidades pessoais eram basicamente, não é deixar de viajar, porque também temos que comer e também temos responsabilidades, não é? Mas era diminuir o número de viagens para podermos ficar com os nossos 2 filhos, e se possível com o marido, não é? Que também é, apesar de careca, é fantástico. E também de ver aquilo que é um pouco a nossa comunidade, o lugar onde nós estamos inseridos, mudar. E mudar e deixar de ser aquele típico português que se senta no café e queixa, reclama, mas ir lá à junta de freguesia, que é só ali ao virar da esquina, não vai. Propor uma ideia brilhante que até esteve no café, também não vai. E a nossa comunidade tinha alguns desafios, como todas, a nossa aldeia tinha alguns desafios, como todas as outras aldeias vão tendo, a sofrer aquilo que são os efeitos da desertificação. Os nossos jovens vão estudar para fora e já não voltam. Os pais vão trabalhar no estrangeiro e quando voltam, aqueles malandros levam a família com eles. Já viram o que é? Começamos a sentir que isto estava a aumentar e, portanto, as famílias, nós não estamos muito longe de Lisboa, estamos a cerca de 100 km de Lisboa e mesmo assim este impacto faz-se sentir e de repente termos no ano cerca de 20 famílias que se vão embora, cria um impacto nesta comunidade. Ao mesmo tempo que isto acontece, vamos sentindo, nós somos imensos, não é? Somos 300, 350, somos imensas pessoas, conseguem imaginar o cenário de toda a gente sabe a vida de toda a gente, e quando não sabe a gente também inventa. E temos cerca de 5 associações. E estas 5 associações, que são criadas com propósitos diferentes, uma para gerir as piscinas, uma para gerir a Praça de Touros, uma para gerir a Banda Filarmónica, em vez de trabalharem colaborativamente, de trabalharem em conjunto, decidiram fazer da Vila da Marmeleira um palco de competição. E vamos lá ver qual de nós é que vai ser o melhor. Eu vou fazer melhor que tu, tu vais fazer melhor que eu, não pode ser. Isso é impossível. Não podemos trabalhar em conjunto, porque eu tenho que ser sempre melhor do que tu. Com a crise em Portugal, não sei se já ouviram falar que Portugal estava em crise. Já ouviram falar? Não? Não? Não, ouviu-se, pelo menos foi isto que eu ouvi nas notícias. Portugal estava em crise, então nós só começamos a perceber isto quando muitas das pessoas da nossa aldeia de repente ficaram sem trabalho. O que nos leva a uma larga escala de desemprego, e com o desemprego vem, obviamente, uma onda gigante de desmotivação e de descredibilização em relação àquilo que nós podemos fazer por nós próprios e pelos outros, pela nossa própria comunidade. Para não falar que os nossos jovens também decidiram andar a fazer umas artes gráficas e a vandalizar algumas dos espaços públicos que nós tínhamos. E, portanto, aquilo que foi num outro tempo, um momento de orgulho, um momento de Vila da Marmeleira, para quem não conhece. Já ouviram falar da Vila da Marmeleira? Já ali ao fundo. Obrigada. Para quem não conhece, diga. Pois, é isso que eu ia dizer. É quem não conhece a Vila da Marmeleira normalmente diz, essa é a terra do Pacheco Pereira. Pronto, tem a maior biblioteca privada da Península Ibérica e assim é mais fácil de contextualizar. Não é que ele seja importante, mas também está lá. Fica a 100 km de Lisboa, a 300 do Porto, a 20 de Santarém e a 14 de Rio Maior. Fica ali no meio de Santarém e Rio Maior. E no passado nós fomos uma terra em que tínhamos cerca de 2.000 habitantes, portanto passaram lá alguns nomes históricos da Primeira República e portanto tínhamos aqui algum orgulho, alguma vaidade, a nossa terra é importante, tem nomes, os poetas falam em nós, os membros da Primeira República passaram por aqui, tiveram reuniões secretas aqui, isto é importante, nós somos importantes. Mas fomos perdendo esta vaidade, fomos caindo naquilo que era a desmotivação. Isso conduziu-nos até mais ou menos a cerca de 2008, 2009, que é quando uma jovem negra e um careca belga se juntam no café. Quando nós olhamos para aquilo que isto foram as nossas necessidades pessoais,
em conjunto com aquilo que nós fomos identificando, até porque na altura eu já era famosa, porque eu tornei-me política, então era famosa lá na aldeia. Fomos identificando que eram as nossas necessidades e as necessidades da nossa comunidade e foram partilhadas depois também com o Executivo e com a Assembleia de Freguesia, com alguns membros das associações, não todos numa reunião em conjunto, porque isso lá na aldeia era impossível juntar as associações numa reunião em conjunto, mas fomos falando separadamente com cada um e verificando se este que era o nosso feedback era também o deles. Depois aquilo que nós fizemos foi olhar para aquilo que eram os nossos recursos. E quando eu falo dos nossos recursos, falo da menina negra e o do belga careca, não é? Eu falo o que é que nós temos que pode trazer alguma coisa mais a esta comunidade. Então nós tínhamos uma rede nacional de contactos, nós trabalhamos na área da formação, trabalhamos em câmaras municipais, em misericórdias, em empresas, etc. Também temos algum contacto com algumas fundações privadas. Temos uma rede internacional daquilo que nós gostamos de chamar os rebeldes. Desculpa, Johan, mas sim, também és um rebelde. Que querem mudar o mundo. Basicamente, esta rede de rebeldes são pessoas que acreditam que ainda é possível fazer a diferença com pequenas coisas. E quando nós falamos, às vezes, em fazer a diferença, nós falamos, talvez, em ações assim. E eu gosto sempre de pensar que é possível mudar o mundo com coisas deste tamanho. E, claro, nós tínhamos uma estrutura por trás de nós somos uma empresa, não somos uma associação, não somos uma cooperativa, não somos uma fundação, somos uma empresa por escolha, porque já tínhamos este sistema criado, mas também porque nos permite, enquanto empresa, ir mais rápido, sermos independentes, não estarmos à espera de uma decisão do Conselho e de juntar à Assembleia. Portanto, isto a nós, como estrutura, permite-nos ir mais rápido e decidir por nós próprios. Dizer, então é para investir, então vamos já, faço já a transferência e já está feito. E claro que também somos um bocadinho teimosos, e isto foi aquilo a que nós chegamos à conclusão. Depois, o que é que nós decidimos utilizar como ferramentas? Ora, nós somos formadores do programa Erasmus+, na área especialmente da juventude, e andamos sempre a viajar para hotéis. E às vezes é muito bom, porque às vezes temos hotéis muito fixe, com hotéis 4, 5 estrelas, com saunas e tudo incluído. Mas será que isto faz sentido? Isto cria algum impacto na comunidade? Porque às vezes o vizinho que mora ao lado do hotel nem sabe que nós estamos lá. Será que isto cria algum impacto? Eu tenho a certeza que sim, nas multinacionais hoteleiras. Mas cria algum impacto para os participantes? Cria algum impacto na comunidade que está a receber aquele evento de formação? Não. Então foi aí que nós tivemos a brilhante ideia de dizer e de desafiar algumas agências nacionais, dizer, olha, e se nós parássemos com esta coisa de ir lá para o hotel, e se fizéssemos isto, talvez numa vila pequena, perdida no meio do Ribatejo, que é a Vila da Marmeleira. E é por isso que nós chamamos-lhe Contactos Rebeldes, porque estamos a falar de agências nacionais que disseram, e por que não? Vamos arriscar, vamos fazer. E depois, isto cria aquilo que nós chamamos de oportunidades para todos, que eu vou explicando mais à frente, provavelmente vou-me esquecer e vou voltar atrás muitas vezes. E oportunidades para todos, porquê? Porque nós quando damos formação para grupos que às vezes têm cerca de 20 países, 30 países num só evento. E estamos a falar de muita multiculturalidade ali junta, que no meio fechado, como a Vila da Marmeleira, era quase impossível. Estamos a falar de trazer do contexto de bairro os africanos que moram em Cascais e levá-los para a Marmeleira. E ter a senhora, a Dona Maria, que vai à janela e diz assim, ai Rita, tu és tão branca! Que era o que ela achava quando nós levamos os jovens dos bairros. E que começar a confrontar a população de que existe um pouco mais do que isto lá fora. Nós somos um bocadinho mais do que isto. E desta forma tentar um pouco combater alguns preconceitos que a população tinha em relação a uma série de minorias. E depois isto traz também, e trouxe, outro input, que era
Obviamente, se nós temos um grupo de 50 pessoas numa aldeia, isto tem um impacto, que já representam 10% da população, significa que têm que comer, que têm que dormir, e cria um input financeiro naquilo que é o comércio local. Tenho que vos dizer que na Marmeleira não há hotéis. E, portanto, como é que nós fizemos isto? Foi pedir ao tio Emílio, que ele tinha lá aquela casa... Foi pedir ao tio Emílio, que ele tinha lá aquela casa vazia, que ele já não usava, e perguntar se podíamos arranjar para pôr lá um grupo a dormir. E ele disse, sim, sim, vão lá, vão lá. E de repente percebemos que temos que recuperar paredes, e que temos que pôr água, e temos que pôr luz, e fizemos. E estas foram as condições iniciais deste projeto. Foi começar com quase nada. A minha filha tinha, na altura, 1 mês e meio, e com 1 mês e meio ela já sabia o que era estar 1 mês em casa da avó, porque nós tínhamos que preparar tudo para a chegada do primeiro grupo de formação. Estas foram aquelas ferramentas que nós identificamos como, ok, este é o nosso trabalho, esta é a nossa área de competência e nós podemos contribuir para o desenvolvimento local desta forma. E este foi o mapa. O que vocês veem aqui é o mapa da Vila da Marmeleira, que tem um centro que não é bem no centro, e que nós decidimos fazer-lhe este pequeno coração só para dizer às pessoas, sim, nós gostamos da Marmeleira, talvez vocês também. E marcamos os pontos que em que nós estaríamos, as casas que estaríamos a alugar, os espaços onde estaríamos a comer, os espaços onde estaríamos a trabalhar, para que também pudesse ser uma ferramenta de medição de impacto, ou seja, hoje nós estamos aqui, onde é que nós vamos chegar amanhã? Que é exatamente isto que eu vos vou mostrar. Nós começamos com pequenos 6 ou 7 pontos, 8 pontos no mapa, e de repente temos uma vila inteira, envolvida em todo um projeto. Se me perguntarem, foi fácil? Não, não foi, obviamente. Houve muitas lágrimas, houve momentos muito difíceis, e os momentos mais difíceis não foi porque um desafio ou um problema se colocou, foi muitas vezes por sentir que havia pessoas que não conseguiam ver mais que o seu próprio umbigo. Foi de perceber que havia pessoas que diziam, mas o que é que eu ganho com isto? Como é que isto pode ser bom para a Terra se eu não ganho nada com isto? E estes foram os momentos de maiores desafios, de maior tensão, com que eu me deparei ao longo deste projeto. Sentir que, ok, como é que eu posso envolver aquela pessoa sem que ela ache que é o centro do mundo e que para todos estarmos bem, que o mundo tem que girar à volta dela, ou que ela também tem que ganhar, porque no fundo todos ganhamos. Se o banco fica aberto, porque de repente há mais movimento, todos nós ganhamos. Se o restaurante decide não fechar, porque de repente tem mais capacidade económica, todos nós ganhamos. E há pessoas que não conseguiam ver esta diferença, este bem comum. Aquilo que nós fizemos, e eu queria aqui ligar onde é que andou Samson. Onde é que ele anda? Samson? Não está aqui, mas queria ligar isto com o discurso de Samson ontem, quando ele diz que, quando ele falou, introduziu aquilo que era necessário para construir um movimento, que era uma delas, para além da coerência, era também preparar a comunidade. E isto é aquilo que nós fazemos. Preparamos sempre a comunidade. Ora, não caem coisas de surpresa e não acontecem coisas por acaso. Os primeiros eventos, basicamente, e as primeiras formações, em 2010, 2011, foram momentos de iniciativa própria, de organização própria e independente, e depois passamos a fazer isto em colaboração com a comunidade e a decidir exatamente o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. E neste do faz sentido e não faz sentido, nós temos aqui 3 exemplos de eventos que aconteceram na Marmeleira, sempre dentro de um contexto internacional, com um grupo internacional. E numa destas discussões, o que é que faz sentido fazer com este grupo, falamos da Vila da Marmeleira. A nossa origem é um pequeno marmeleiro que veio da Índia e que foi a origem do nosso nome. É um pequeno marmeleiro que veio da Índia e que foi plantado numa das ruas da Marmeleira e que deu origem ao nome Vila da Marmeleira. Então, por que não voltar atrás
e pensar, ok, estas são as nossas raízes, esta é a nossa história, faz parte da nossa história, e nós não temos marmeleiros na marmeleira. Isto não faz muito sentido. E os que tínhamos nos espaços públicos foram arrancados, porque criavam lixo. Se calhar podemos voltar atrás e replantar a nossa história, replantar aquilo que nos deu origem. E foi por isso que nós plantamos em espaços públicos cerca de 50 marmeleiros, para que um dia, quem sabe, a gente faça um festival da marmelada. Mas de qualquer das formas, só para que as pessoas pudessem ver, epá, pois é, marmeleiros, a gente não tem marmeleiros na marmeleira. Como é que isto é possível? Só para que as pessoas começassem a fazer uma ligação com a história do passado, se pudessem motivar de alguma forma e até serem elas a iniciar o próprio processo. Depois, para nós gostamos muito de encontrar soluções criativas que não tenham como recurso o dinheiro. Nem sempre é possível, mas gostamos de desconstruir e de pensar, ok, mas porque é que nós temos que pensar em pagar se podemos todos ganhar de outra forma? E gostamos de desconstruir esta ideia de que o dinheiro é preciso para tudo. Às vezes não é preciso dinheiro, às vezes é só preciso boa vontade e colaboração. Mas também somos daqueles que não gostam de pedir favores. Porque tem que haver sempre para nós uma situação de ganha-ganha. E só assim, numa situação de ganha-ganha, é que nós podemos ir mais longe, todos em conjunto, ganhando pouco de cada vez, mas todos um pouco mais longe em conjunto. Porque se há um momento, por alguma razão, em que eu sinto que eu só estou a dar de mim, isto não funciona. E eu desisto porque não faz sentido. Não há o dinheiro e isto é só favores, também não funciona. Então é isso que nós fizemos e tentamos criar algumas situações do win-win. Por exemplo, ok, Sr. Emílio, então a sua casa está a precisar de obras. Ok, nós vamos arranjar aquela casa e, em vez do Sr. Emílio nos alugar, empresta-nos durante aqueles 5 dias. Epá, isso é uma boa ideia. E de repente o Sr. Emílio ganhou uma casa com água e eletricidade, as paredes arranjadas e que ele próprio pode utilizar. As associações lá, as 5 associações, todas elas têm património. E em 2012 fizemos um encontro, um seminário para tentar perceber quais eram os maiores desafios das associações da Marmeleira. E todas elas, sem exceção, referiram que o maior desafio que elas tinham era a falta de dinheiro para manter o património. Então nós somos uma associação só para manter o património, porque de repente já se confunde uma necessidade com aquilo que é a nossa missão. E, portanto, nós temos que fazer uma coisa qualquer para ganhar dinheiro, para arranjar aquela janela. E, portanto, deixamos de pensar naquilo que é a nossa missão social enquanto associação e só estamos a trabalhar para manter aquilo que é a estrutura, o edifício. E aquilo que nós dissemos foi, ok, então nós temos um desafio para vocês. Nós temos um desafio, nós temos este projeto, temos esta ideia e precisamos de um espaço para dar formação. Nós podemos arranjar um outro, mas se vocês precisam do vosso espaço arranjado e nós precisamos de um espaço para dar formação que tenha algumas condições, talvez nós podemos fazer aqui um protocolo de colaboração em que nós consertamos as coisas que estão por consertar e muitas vezes significa algum investimento, muitas vezes significa juntar só um conjunto de pessoas motivadas que querem lá ir pintar todo o edifício. E vamos todos em conjunto renovar e reparar. No início foi muito assim e depois, agora, nesta última fase do projeto, tem-se pensado, ok, vamos renovar, mas se calhar podíamos pensar que um dia nós podemos ter uma pessoa com capacidades de locomoção reduzida. Ou seja, começaram as próprias pessoas da aldeia a pensar um pouco mais amplamente e que não só aquilo que era a sua realidade, mas vou partilhar um pouco mais à frente isso convosco. Era isto que eu vos estava a explicar. Nós temos imensos espaços na Vila da Marmeleira, nós, para além do café, não é? Nós tínhamos o pavilhão que não era usado, o centro de estar que não é usado, centro de estar ou de dia. Tínhamos as salas das associações que não eram usadas nem para bailes,
eram usadas. Tínhamos os espaços públicos que estavam abandonados, porque ninguém os usa, porque foram vandalizados pelos jovens. Então nós começamos a usá-los, a pedir autorização aqui, a pedir autorização lá, ou ao senhor dirigente associativo, deixa-nos utilizar esta sala, e por acaso você também, vamos fazer este evento, também pode explorar o bar e ficar com os resultados do bar, para investir na associação. Até porque, afinal, todas estas formações são financiadas pelo programa Erasmus+, e nós não estamos aqui a fazer dinheiro em vocês, nem vocês em nós. Todos nós podemos ganhar com isto. E foi assim que se introduziu um novo olhar para aquilo que são os recursos que a Vila da Marmeleira tem, que estavam fechados, alguns já com portas estragadas, e foi assim que se começou a olhar e pensar, espera lá, pois, naquele espaço aquilo é tão grande, até se podia fazer um batizado, ou uma festa de anos. E a pouco as coisas foram ganhando o seu caminho. E eu antes teve a oportunidade de conhecer, de ver alguns desses espaços já requalificados. E aquilo que nós fizemos, também porque somos uma empresa, não é? É investir na comunidade, investir não só nos edifícios que são necessários, mas também investir naquilo que a comunidade quer. E vocês veem ali uma imagem de um touro, e eu sei que isto pode ferir alguma suscetibilidade, embora na Marmeleira não há uma picaria, ou melhor, quem sai magoado de lá, isto é uma picaria típica portuguesa, em que quem sai magoado de lá somos nós, não é o touro. Está bem? Investir na cultura e investir no acesso à cultura, porque, como devem imaginar, nós temos uma banda filarmónica, temos o rancho, mas também não temos muito mais do que isso. E é quase impossível, por exemplo, que uma pessoa de 80 anos que não tem carta de condução ou que não tem carro, que queira ir ver aquela peça de teatro que vai estar na cidade, se desloque de transportes públicos. O acesso à cultura, no meio rural, não é tão óbvio como é numa cidade que a gente tem tudo ali ao virar da esquina. E então, foi isso que nós tentamos trazer, diferentes projetos, diferentes oportunidades, e trazê-los para dentro da vila, porque a vila tivesse contacto com esta nova realidade e percebesse que às vezes não há limitações, às vezes podemos sonhar e podemos ter acesso a uma série de condições, uma série de coisas que nós não tínhamos pensado antes, também se deixarmos um pouco aquilo que são os nossos preconceitos de lado. Todas as atividades que nós fizemos foram pensadas. Não faz muito sentido eu pôr uma atividade, por exemplo, dedicada a crianças às 9h30 da noite, quando eles já deviam estar a dormir. Ou fazer, por exemplo, um chanson francês às 4h30 da tarde para as crianças que vão estar no parque a brincar. Então foi muito em conjunto com a comunidade perceber o que é que faz sentido, quando e onde e para que tipo de público. E é tão giro que é muito cansativo, às vezes, as reuniões com a população, porque há muitas ideias, há algumas ideias que também são divergentes, mas nós temos que sair dali com uma conclusão. E às vezes chegar ao fim de uma tarde inteira e pensar, já está. E podia ser tão mais fácil se eu estivesse sentada no café com o meu marido careca e belga e tivéssemos tudo sozinhos. Estes projetos que nós fomos fazendo trouxeram também aquilo que foi a visibilidade para outras aldeias vizinhas, que começaram também a querer e a inspirar-se com aquilo que estava a acontecer na Marmeleira. Então, mas eles na Marmeleira têm lá um grupo. Então, e depois eles vão jantar à casa de famílias. Como é que isto é possível? E depois como é que eles falam uns com os outros se eles não percebem a mesma língua? Não é? Era toda esta... Mas como é que isto é possível? Eu estava-vos a dar aqui o exemplo do jantar intercultural, que nós fazemos sempre questão de que na segunda noite em que nós temos um grupo na Marmeleira, que eles sejam divididos em casas de pequenas famílias, de várias famílias da Marmeleira. E que eles possam ter uma refeição preparada por essa família em conjunto. Isto porque no início pareceu-nos uma coisa gira de fazer, não foi planeada, não foi
Foi com o objetivo de aprendizagem, mas não foi assim uma coisa espetacular. Esta é a melhor ideia que nós temos. Até que começamos a avaliar os impactos e os resultados destas atividades. E quando nós percebemos que o discurso do café muda só porque nós estivemos em contacto com outras culturas, com outras formas de pensar, com outras ideias, é impressionante. Ouvir, por exemplo, dizer no café da Vila da Marmeleira, com 300 habitantes, que os muçulmanos não são todos terroristas, é uma coisa que tem impacto. Porque era impossível ouvi-lo antes. Nós não somos muito vaidosos. I still have time? Yeah, 3 minutes, né? Okay. Nós não somos muito vaidosos e temos um grande problema com publicidade. Nós não fazemos muita publicidade de nós próprios. Mas a comunidade começou a achar, então o senhor Presidente da Junta, lá da Junta de Assentis, foi inaugurar a fonte, aparece no jornal, e nós tivemos cá o cônsul e não aparecemos porquê? Então foi a população que começou a queixar-se ao senhor do jornal, da região, que dizia, eu vou deixar de comprar o seu jornal, então você nunca faz artigos sobre a marmeleira. Claro que a desculpa do senhor do jornal foi, mas eu não sabia. E foi a partir daí que nós pensamos, ok, se isto é importante para a população, talvez tenhamos que informar o senhor do jornal que vai decorrer alguma coisa de X a X tempo. E é incrível a quantidade de pessoas que se juntam à quinta-feira às 4 da tarde na mercearia só para ir comprar o jornal, porque é possível que tenha alguma notícia sobre a Vila da Marmeleira. Nós somos uma imprensa, como eu disse, somos as produções fixe, de fixe mesmo, e nós nunca falamos em nosso nome, falamos sempre em nome da Vila da Marmeleira. Qualquer conquista que nós tenhamos não é uma conquista nossa, é uma conquista de toda uma população. Aquilo que nós fizemos também foi, nós notamos que havia alguma resistência dos políticos mais locais e regionais de pertencer, de abraçar esta ideia, até porque depois o senhor da outra associação ia dizer, estás com eles, estás contra mim. Era mais ou menos isto. Então nós pensamos assim, olha, vamos convidar o embaixador. E convidamos, aqui a amarelo, vocês podem ver, é o embaixador da Dinamarca. Nós convidamos o embaixador, mandamos uma informação, que nem foi um convite, foi só uma informação, à Junta e à Câmara, e de repente estavam lá todos. Não percebi muito bem porquê, mas de repente estavam lá todos. Então foi também um pouco isto. Se nós podemos ter Deus, porque é que a gente anda aqui a pedir aos anjinhos, não é? E o embaixador da Dinamarca estava muito feliz de lá estar. Ele disse-nos, eu vou, faço o discurso e vou embora, e acabou por ficar a noite toda. E isto atrai outro tipo de atenções, nomeadamente aqueles que deveríamos ter sempre como parceiros de excelência, que são as autoridades locais, não é? A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Aquilo que nós também notamos foi que para que as pessoas entendessem, para que as pessoas acreditassem, nós também tínhamos que fazer trabalho de investigação e pensar, ok, quantas pessoas nós cá tivemos, de quantos países, quem já fez o quê, quantas famílias já estiveram envolvidas e, portanto, tivemos que mapear todas aquelas experiências e criar instrumentos de medição de impacto para que nós pudéssemos depois, eventualmente, estar aqui hoje, quem sabe amanhã, noutro local, a dizer sim, isto funcionou. Nós estamos aqui hoje a dizer isto funcionou e funcionou tão bem que nos foi pedido pela Agência Nacional de replicar este projeto em outras comunidades rurais. Nós estivemos aqui relativamente perto, em Janeiro de Cima, no Fundão. Estamos a fazer aqui estas ações desde 2015, finais de 2015. Vamos estar na próxima semana a fazer no Funchal, que é uma cidade completamente turística
da Ilha da Madeira, e que os desafios são ainda maiores, mas vamos conseguir e temos conseguido até agora. No próximo ano vamos estar a fazê-lo no norte da Noruega, já experimentamos na Bélgica e já também houve uma experiência na Finlândia. Mais do que sermos nós a fazer e a ir lá fazer, porque isto para nós, de repente, quem faz na Marmeleira já faz em todo o lado, é sentir que são os participantes, aqueles que já viveram esta experiência, que já passaram na Vila da Marmeleira e que nos dizem: eu vou fazer isto no meu país, eu vou fazer isto na minha comunidade, eu vou fazer isto no meu bairro. E é isto que nós queremos, que é dizer-vos que com pouco nós conseguimos fazer muito. Tenho aqui um conjunto de pequenas e grandes ações e vou falar-vos de 2 ou 3. Vou-vos falar da Liga dos Carecas. Vou-vos falar daquilo que foi o concurso para a criação de um postal local, porque o nosso postal lá da terra, de postcard, o postal, tinha para aí 50 anos. E toda a gente reclamava que nós não tínhamos um postal da terra. Ok, então se não temos, temos que fazer. E assim, então Rita, tem lá uma ideia para a gente fazer. E assim, pois, ok, então vamos fazer um concurso. E durante 15 dias as pessoas podiam enviar uma fotografia que para elas retratasse a Vila da Marmeleira. Depois destes 15 dias, o executivo da Junta e a Assembleia decidiam 20 fotos finais que fossem a votação. E decidimos que havia uma votação, sabem aquelas festas pequenas das aldeias? As festas tradicionais? Sim ou não? Nestas festas tradicionais decidimos fazer a votação. Penduramos as fotografias na festa, numerámos-las, pusemos lá uma caixinha a fingir que era uma urna e dissemos, entre as 2 e as 6 da tarde, podem vir votar na fotografia que vai ser o próximo postal da Vila da Marmeleira. E nós tivemos cerca de 321 votantes. Nas eleições em 2013, nós tivemos 180. Pois, estamos a rir, não é? Mas isto tem impacto. As pessoas, entre as 2 da tarde e as 6 da tarde, foram votar naquilo que é um postal. Mas não foram votar nas eleições para eleger o Presidente da Junta. E isto fazia-nos pensar, não é? Com pequenas ações. E foi exatamente isso, antes de anunciarmos os resultados de qual seria a fotografia vencedora, que nós aproveitamos este momento para deixar aquela mensagem tão importante, em tom de piada, com um copo de cerveja na mão, típico das festas, a dizer: poxa, 321 votantes, oxalá nas eleições de 2017 haja tanta gente a votar. Efetivamente houve mais, mas acho que isso foi um contexto geral. Mas pequenas sementes, são pequenas sementes que se vão deixando, pequenas mensagens, uma aqui, outra ali, outra acolá, que se vão deixando. Nós, Produções Fixe, quando são eleições, também fazemos sempre um crachá, depois um conjunto de crachás que pomos num pote no café, que só diz: eu voto, e tu? E as pessoas depois vão lá e tiram, e andam todas contentes lá na rua, só com isto, a dizer: eu voto, e tu? E isto tem impacto, e é uma coisa tão pequenina, tão insignificante para algumas pessoas, mas com impactos gigantes numa comunidade. A educação não formal, que é esta a nossa forma de trabalhar, faz mexer os jovens. Os jovens decidiram: nós também queríamos viajar, também queríamos andar pelo mundo e também queríamos receber cá, sermos nós a organizar estrangeiros. Então vá, juntem-se, sentem-se, façam. Nós estamos aqui na retaguarda caso vocês precisem, mas sejam vocês a fazê-los, porque são vocês que o querem. Eles demoraram 1 ano e meio a preparar uma candidatura para um intercâmbio. Normalmente faz-se num mês. Eles demoraram 1 ano e meio. Com o exemplo de
participação e de negociação com parceiros da França e da Roménia, que foi uma coisa fantástica. Nada naquele programa foi decidido que não foi decidido em conjunto. Com isto, com esta agregação dos jovens que se juntaram num objetivo comum, o vandalismo diminuiu. E mesmo quando vinha alguém de fora, porque nem sempre o vandalismo tem que ser alguém de dentro, não é? Eram eles que o iam corrigir, eram eles que iam apanhar os caixotes, eram eles que iam informar o Presidente da Junta. Porque senão já sabiam que iam dizer que eram eles também, não é? Mas fez com que também os resultados escolares melhorassem. Porque essa também era uma das nossas regras. Nós apoiámos-vos, mas os resultados escolares têm que subir. Estamos a falar de meninos que às vezes repetem 3 vezes o 7º ano. E que naquele ano passaram todos. É uma pequena coisa que tem um impacto deste tamanho. E eles tornaram-se aquilo que eu gosto de chamar a nova força do desenvolvimento local. Porque eles disseram, nós também queremos fazer coisas aqui na Marmeleira e nós também queremos mexer. Então começaram a fazer voluntariado nos lares, começaram a fazer voluntariado em parceria com a Junta, começaram a trabalhar em conjunto com as associações e de repente aquela geração de jovens vândalos que andava para lá a destruir tudo, tornou-se quase que essencial naquela comunidade. A educação não formal inspirou as associações locais e numa fase inicial muito porque nós os convidávamos, vamos lá sentar, vamos lá negociar. Vocês têm estes recursos, vocês têm aqueles. Sei que não juntam todos. Porquê que cada associação tem que ter 300 pratos? Porquê que cada associação tem que ter 300 cadeiras? Porquê que cada associação tem que ter 300 copos? Se uma pode ter os pratos e os copos, a outra pode ter as mesas e as cadeiras e todos temos muito mais, com mais qualidade. Eu estou a faltar agora, neste momento, ao primeiro evento das associações que é organizado colaborativamente entre elas e em que não sou eu a organizar ou não sou eu a puxar. Eu estava a partilhar isso com o Ioannes ainda há pouco, que estou a faltar a este primeiro momento de arranque do primeiro trabalho em conjunto entre as associações em que eu não estou envolvida. A Liga dos Carecas. Eu já preciso que o meu marido era careca, não já? A Liga dos Carecas é também uma piada de café que de repente se tornou numa liga informal, onde os carecas lá da aldeia, que têm que saber que são carecas e com barriga, se juntam e bebem os copos e têm ideias e organizam atividades e os fundos revertem para as associações. Mas esta Liga dos Carecas vai mais longe, porque em 350 pessoas, ou 300, com 5 associações, nós temos pessoas que fazem parte delas todas. E depois temos outras pessoas que não fazem parte de nada, como é o caso do Fernando, que nunca fez parte da junta, nunca fez parte da associação, nunca fez parte de nada, porque nunca se sentiu parte de nada. E o senhor Fernando é membro da Liga dos Carecas, porque ele também é careca, claro. Embora o slogan dele seja cada um é careca algures, e não precisam de provar, está bem? E dentro da Liga dos Carecas criou-se... vou-vos contar uma piada dos carecas. É só porque... Não, ainda não acabei. Vocês sabem o que é que... Eu antes, desculpa. Vocês sabem o que é que dizem dos carecas, das pessoas que são carecas aqui à frente? Não, está no Google. Vá lá um Google rápido. Pessoas que são carecas aqui à frente. São pessoas quê? Inteligentes, não é? São pessoas que pensam muito, não é? O meu marido é careca aqui à frente. Mas também é careca aqui atrás. E o que é que se diz dos carecas que são carecas também aqui atrás? Ninguém sabe. São o quê? Os padres? Não. Pessoas que são carecas aqui atrás. São bons na cama. E pessoas como o meu marido e o Ioannes, que são carecas à frente e atrás.
são carecas que pensam que são bons na cama, não é? Sorry. I didn't finish. I will just. Mas just os negócios locais, e estamos a falar de cafés, de restaurantes, ganharam uma nova inspiração e aprenderam também que às vezes para receber um grupo não é só tirar o prato dos ovos lá para cima da mesa. Tem que se ter algum brio, tem que se brilhar, tem que se pôr bonito, tem que saber receber, tem que se entusiasmar, dizer: venham cá, gosto de vos ter aqui. E é isso que me inspira e que me leva a continuar este projeto. É sentir esta nova vibração na Vila da Marmeleira. Sentir também que a junta já não é aquela junta que quer estar longe, mas é aquela junta que se preocupa mais com a área social do que com os buracos da estrada. O que nem toda a gente gosta, também é verdade. Mas sentir que é aquela junta que se preocupa, que quer que a sua população tenha mais condições, que esteja mais juntas. Vamos satisfazer algumas necessidades básicas que nós temos para podermos todos juntos fazer o próximo passo. Atualmente, nós tivemos um projeto com a Fundação EDP, em conjunto, que foi o projeto das comunidades artísticas, das aldeias artísticas, em que fizemos isto na Vila da Marmeleira. Vocês conseguem imaginar as pessoas da Vila da Marmeleira que eram tão preconceituosas, a fazer murais com artistas, a fazer gráficos, grafites. Vocês conseguem imaginar isto? Conseguem imaginar a Vila da Marmeleira numa assembleia com os artistas a definir o que é que se vai fazer, com que cor é que se vai fazer e onde é que se vai fazer no espaço público? Para mim, há uns anos atrás, era completamente impensável. Também foi atribuído a este projeto, para além de exemplo de boas práticas, foi atribuído um prémio de uma fundação belga, que é a Christophe Plantini, que nos atribuiu um prémio. Produções Fixe, venham cá, vocês têm um prémio. E nós decidimos, não vamos nós, Produções Fixe, vamos nós, comunidade. Claro que também não podíamos ir todos para a embaixada. Então o que é que nós fizemos? Sr. Embaixador, nós não podemos ir todos, venha cá você, entregar-nos o prémio. Porque o prémio não é meu, nem do Joe, é de todos nós. E continuar a valorizar este trabalho em conjunto é aquilo que leva esta comunidade um pouquinho mais além. Ninguém nos disse que nós não podíamos sonhar grande, que não podíamos ser ambiciosos, porque, no fundo, eu continuo a acreditar que eu não tenho o poder to empower, para capacitar as pessoas. É como uma pequena flor. Como é que eu faço para que uma flor cresça? Vou lá puxá-la todos os dias um bocadinho para cima? Não, pois não. Eu vou lá, tenho a certeza que ela tem água, que ela tem calor, que ela tem boa terra, falo um bocadinho com ela, porque as plantas também precisam de amor, e crio o ambiente necessário para que ela possa crescer, tendo a certeza de que algumas vão crescer e outras não. E isto que eu acabei de dizer tem a ver com a complexidade das coisas simples e a simplicidade das coisas complexas, porque estou completamente inspirada por esta conferência. Já tive a oportunidade de dizer, ainda há pouco, no workshop, no grupo de trabalho do Gil. Durante este dia e meio, fui muito inspirada. E vou daqui com a certeza de que nenhum de nós que quer fazer a diferença lá fora está sozinho. E isso dá-me aquela força e dá-me aquela coragem para seguir em frente. Também vos queria dizer que, se depois desta conferência vocês ainda acharem que um simples indivíduo
não pode fazer a diferença, então tentem dormir uma noite com um mosquito no quarto. Rita, thank you very much. And I think they underestimate what the two people started. It's a community, but at the starting point, you need the seed. And the seed and the innovation power the two of them have is just incredible. The learning from me was also, you can do a lot of things without money. You need innovation for that. And it's an agile process. You don't plan it ahead. Many things come up and you have to grasp it at the right moment to make it happen. And all those things happened in Via de Mamma. So Samsung is here now, he missed this story. I was very amazed there because I heard the story about the boat head, so I went to the haircutter before to have a chance to be part of it. And later on they told me, you don't have to be bold everywhere. But I'm now a quarter of an honorary member there. It's a lot of fun to be with all these bold-headed people together. We have time for several questions, so please, who has a question for Rita? So I'd just like to ask if you tell us something more about the fate of your Queen's plantation. If I what? Sorry. A sua plantação de marmeleiros continuou e o que é que estão a Yes, fazer it agora? keeps going. And now we have not only queens, but we also have cherry trees because we are like partners with Janeiro de Cima. We are also replicating this project. And what we did, the first time that we didn't receive a group on Marmeleira, the local population was like, are you cheating on us? Sorry, eu vou falar em português. A primeira vez que nós recebemos um grupo e fomos implementar este projeto e replicar este projeto em Janeiro de Cima, a população da Marmeleira quase que se sentiu enganada. Porque pensando, estás-nos a abandonar e agora vais para os outros. E aquilo que nós fizemos foi, não, nós vamos em conjunto ensinar os outros. Então nós levamos 60 embaixadores da Vila da Marmeleira, 60 pessoas da Vila da Marmeleira, que foram a Janeiro de Cima, depois de uma semana de trabalho lá, plantar um marmeleiro junto à margem do rio. E quando voltamos à Marmeleira, trouxemos 60 pessoas de Janeiro de Cima que foram à Marmeleira plantar uma cerejeira para que haja esta ligação e que não se perca ou que nós achamos que só nós é que temos direito, porque foi aqui que começou. Muito bonito. Obrigado. I would like to know if you have a tip how to change the locals' mind to open their attitude and. If I have a tip, Yeah. do you understand That- Portuguese or I can? Yeah, but, yeah. Yeah? Eu não tenho uma receita milagrosa, não é? Porque senão não estaria aqui, já tinha mudado tudo. Aquilo que eu senti e que eu e o meu marido sentimos foi nós temos que fazer alguma coisa. E no fundo, com tanta competição e com tantos conflitos, que às vezes até parecia o Asterix e Obelix, sabem? Quando não há nada externo, estamos em conflito com nós próprios. Foi assim, ok, não vale a pena convencer que é possível fazer diferente. Vamos mostrar que é possível fazer diferente. E foi como nós começamos de forma muito, nos 2 primeiros eventos, de forma muito independente, e assim, nós vamos fazer assim, já com alguns, claro, amigos e famílias envolvidas, que são de ligação muito próxima, e foram assim que nós fomos envolvendo a comunidade. E hoje nós ainda temos os 5 ou 6 resistentes que nos empurram, porque ainda continuam a achar que não faz sentido.
mas que também nos vai, ainda tenho que lhe dar a volta, ainda estou a pensar como, mas ainda vai acontecer. Portanto, nós queremos sempre mais, não é? Mas é um pouco, este é um processo que começou em 2009, portanto ainda estamos no caminho, e há coisas que não são planeadas, efetivamente. O nosso plano era parar de viajar e eventualmente contratar as pessoas para trabalhar connosco naquele momento da formação, para minimizar ali o desemprego a nível local, era trazer dinheiro para o restaurante e para o café e para o banco para que eles não fechassem, porque os serviços nas aldeias começam a fechar, a farmácia, o posto médico, as escolas, tudo fechou, portanto não havia nada ali. E até vamos manter o restaurante, vamos manter o café, porque são os únicos espaços sociais que temos. E depois acontece assim, vai acontecendo, como vamos mapeando e vamos avaliando em conjunto com a comunidade e com as pessoas que estão envolvidas na organização, daí também vão surgindo outras ideias, vão surgindo outros inputs que nos vão levando numa direção, aqui. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Do you think that being the famous person you just mentioned before, you're the famous person in the village, being a politician, elected politician, and did make your work of convincing people to participate to your project easier? No. No? No, not at all. It's why I was selected for the last 8 years, and this year I decided not to go. I had some people making like a signature list saying that I have to go. It was my call and my decision not going. But would be easier when I was a church girl. Because all my life I was being involved on the church with the lessons on the church. I was a volunteer of the village board. I was a volunteer on the library. We create a library on the community. So all my life I was there doing things. So it's when I was saying that I was famous, I was kind of joking. I was making a kind of ironic joke between politicians and being famous. But this makes my jobs hard, being a politician, because I have to really divide what is private in this project and what is public. So it's why these last 8 years I try not to use a public space that I have to ask to myself to use it. So it's always the other, like the city hall responsibility, but not from the village board responsibility. Otherwise I had a conflict of interest. And it makes it harder. Now it's easy. Thank you. Pelo menos 3 agora. Sim. Eventualmente pode não frutificar no marmeleiro. Sim. Nós tivemos algumas dificuldades no início, que nós achávamos que ela estava a ir abaixo. Mas, entretanto, tivemos 2 voluntários da comunidade, o Sr. Aníbal e o Sr. João, que disseram: nós vamos tratar dela. E ela está junto aos marmeleiros, por isso eu acho que aquilo... O tratar dela... não sei. Em sentido figurado. Sim. Nós vamos tratar dela no sentido de que ela não morra. Mas o importante não é morrer, o importante é frutificar. Sim. I have a question. Ai. No, and also to Tryon is here, I think. And is it not like that these initiatives are, in my belief, specifically depending who takes it? Also you are maybe you have the gift to do this informal education, and maybe in other villages there are people, they do something else. Yeah. And I'm pretty sure that also the activity of Tryon is probably in the beginning very specific on his ideas.
I think we have to learn more what is around and to motivate people to take initiatives independently what it is. Yeah, exactly. It was the purpose also. It's to show that this is my area of expertise. It's my competence on the training fields, and I can do that. But what can you do? It's the question to the community. It's why I'm happy and I'm sad at the same time of being here, because I'm losing the first time that they work together alone. And this has such an impact in me because it was so hard to put them together at the same table, to make them believe that it's possible, to make them see the connections. That I'm really happy to be here, but at the same time I would love to be there just to give an applause and say, you made it. The question is like, what can you, as a member of the community, can do? And during the training courses, we had always a free afternoon with the participants, with the whole group. And on the beginning, we are going out of the village to show a bit of the region. And then we decide we don't need to do that. We have so much richness here. So what we will do is to ask to Clara, that makes the handcrafts, to teach them how to do it. Let's ask Telita, that makes the traditional sweets, to teach them how, or to show them how to do it. And it's like each one of you has a capacity, each one of you has a talent. What can you bring to the community? Any other questions? Posso? É só uma pergunta. O Pacheco Pereira contribuiu com alguma coisa? Ok, não precisa responder. Não. Obrigada. No, you went to make a speech once. Foi fazer um discurso uma vez, nós convidamos. Ele é mais reservado, ele eventualmente poderá contribuir para outras coisas, mas não foi para este projeto. Rita, thank you very much for your sharing and generosity. And I have two simple questions. One, what is your motivation? What makes you want to do this work? And the second, did you ever consider it's too much and I want to run away from this? And how you deal with those feelings? My main motivation, it's what I explained in the beginning. It's really a selfish one. I'm not really altruistic. It's my two kids. And having this feeling that my parents built a house for us in the village. And in the village we can see, and Johannes, if you remember, if you walk through the village, you can see a lot of empty and broken houses. And to have this feeling that I'm building something for my children that someday have to go away because they have no other option, because this community have nothing to offer them. No, because I was born here, I live there, and I want to die there. So I want just to pass this passion to my children, that they really look to the community and to the fields like a quality of life, instead to go on the cities where everything is different. And yes, sometimes it's hard. It's really hard. Sometimes I have this thought like, what am I doing? But not only with this project, also with my professional life. When Brexit happens, I was thinking, should I keep being a training on human rights? Really? Should I work with citizenship? Should I talk about democracy? Because this is not working. And sometimes we have this slash in our face, like Trump, that make us questioning, are we doing something? Are we having an impact? And then I'm here
together with you. And yes, we are having an impact outside. But I think Só uma. Eu queria falar também há bocadinho, mas eu também não queria acabar depois com uma coisa um bocadinho menos inspiradora, mas gostava, também me lembrei de outra para partilhar. Para já agradecer-te, de facto estás aqui a partilhar e a inspirar e todo o trabalho que tens feito. A minha questão e a minha contribuição é o seguinte. De projetos europeus que nós temos feito, tem sido muitas vezes, e de uma forma a tentar também fazer chegar o dinheiro a estas comunidades, um dos desafios que eu tenho mais tido é que depois, para entrar na contabilidade, para etc., é sempre preciso fazer isso entrar por uma associação ou fins, e muitas vezes não é fácil por diversas questões, e principalmente se queremos ir além só da associação. Um bocadinho qual é que é a tua experiência e isso. Do outro lado, referi também que houve há cerca de um mês um evento na Comissão Europeia, da Ecolise, trazendo muito esta questão, em que os próprios comissários, membros do Parlamento e da Comissão Social e Económica, que referiram que o facto de todos nós, eles incluídos, de estar a trabalhar 8 horas por dia, depois sair, crianças, afazeres familiares, retirava as pessoas da vida comunitária e que era preciso, se calhar, repensar o trabalho para permitir isto aconteça, que nesse caso estás tu a promover. Por outro lado, também referiram que a Europa tem estado a confiar, ou seja, a Europa trabalha com duas moedas, confiança e rigor, e que estava a dar confiança às grandes multinacionais, que se calhar não deviam ter, com os fundos que estavam a usar, e estava a pedir rigor às pequenas e médias empresas e cooperativas e etc., que se calhar estava a estrangular. E que mesmo o próprio processo de pedir financiamento destas iniciativas à União Europeia era tão complicado que a maior parte das associações nem o fazem porque ou não entendem ou é tão demoroso e o risco de concorrer e depois não ganhar é enorme, porque dava para passar várias tardes a plantar árvores em vez de estar à frente do computador. Pronto, para partilhar um bocadinho que isto também está a ter sentido, dentro, obviamente, não é da Comissão, não é? Temos alguns membros do Parlamento e alguns membros da Comissão Europeia, mas pronto, era só também para partilhar. E como é que tu tens lidado com isto, ou como é que vês com bons olhos de seguir? Obrigado. É efetivamente uma dificuldade. Na Marmeleira, as associações não sabiam o que era o programa Erasmus+, e muitas delas nem tinham conhecimentos do que fundos europeus. É sério, a gente pode se candidatar. Porque não há o know-how, não há... e quando há, são dos jovens, e os jovens não eram bem vistos assim... ela percebe lá agora de fundos para trazer dinheiro. No fundo, para nós, é por isso que eu estava a dizer, nós somos uma empresa e escolhemos ser uma empresa, podíamos ser uma associação, aliás, temos muitas pessoas que nos dizem que nós podíamos ser uma associação, que podíamos ser uma cooperativa com o trabalho que nós fazemos. Mas fomos uma empresa exatamente por isso, porque nos permite avançar e avançar um pouco mais rápido do que estar à espera de reunir para haver um consenso, para aprovar, para seguir. E no fundo nós trabalhamos com aquilo que é o dinheiro do nosso trabalho. Não é? Quando nós temos estes grupos na Marmeleira, nós estamos a falar, por exemplo, de que todas as continhas, nós temos um orçamento e depois temos que reportar todas as contas deste orçamento, porque nós não trabalhamos por candidaturas, nós trabalhamos diretamente com a Agência Nacional, que nos diz qual é o orçamento, organizar isto, mandem e agora manda para cá o relatório. E como é que nós, por exemplo, trabalhamos com as famílias que não nos passam faturas? Continuamos a trabalhar, claro que o meu contabilista chateia, mas continuamos. Porque se eu tenho uma saída, se eu quero fazer um jantar na casa daquela pessoa, e por exemplo, eu não partilhei, porque são tantas coisas, na Vila da Marmeleira, cada família que recebe um participante para jantar, recebe 10 euros por participante. E nós temos famílias riquíssimas com muito dinheiro que não precisam de receber dinheiro para fazer um jantar em sua casa. Mas depois temos outras que não podem.
isto não pode ser um fator de exclusão. E, portanto, eu tenho que ter sempre aquela faturinha e dou os meus dados, as pessoas vão ao supermercado, compram o que têm a comprar, pedem a fatura, devolvem-me a fatura, eu faço a transferência e é assim, ou avanço o dinheiro e depois acertamos, e é assim que nós vamos funcionando. Mas, efetivamente, nós sentimos isso. Eu conheço imensas histórias, até associações e organizações fantasmas, que receberam milhares, e depois nós é tudo ali muito... mas não sou contra, porque acho que também é preciso algum rigor, é preciso alguma organização, é preciso rigor, é preciso transparência. E se nós estamos habituados a trabalhar neste sistema de transparência e de rigor, também não há razões para nos preocuparmos, no fundo. Havia outra questão, desculpa. Não, era isto. Last question. Yeah. Muito boa tarde. Primeiro, queria dar os parabéns à Câmara Municipal de Idanha Nova, naturalmente, à Living Seeds e à Think Camp pela organização deste evento na minha terra. Eu sou o Presidente da Assembleia Municipal de Idanha Nova e estou aqui na qualidade de cidadão e também nesta qualidade queria saudar todos os presentes. Passo a conhecer a Vila da Marmeleira, agora não, pelo Sr. Pacheco Pereira, que conheço da figura que é, e ainda bem que assim é, porque ao que parece tem uma biblioteca, um centro com cerca de 14 mil volumes, que é muito importante, naturalmente. Mas a questão que eu coloco à mesa, à senhora e aos outros seus companheiros de mesa, é a seguinte. Neste mundo atribuladíssimo em que nós vivemos, com o senhor Kim Jong-un, da Coreia do Norte, o Brexit, que já a senhora referiu, o senhor Trump, que acredita que estes problemas atmosféricos que nós temos não têm rigorosamente nada a ver com o efeito de estufa. Estes pequenos exemplos que nós temos, que já foram aqui demonstrados, penso que ontem, eu não tive a oportunidade de ver, mas hoje, este é o mundo que nós queremos, certamente. Mas será que essa gente que manda no mundo acredita nisso? Será que nos ligam a alguma coisa? Provavelmente não, mas parabéns a quem acredita nisso e a quem, com estes pequenos exemplos, luta sempre por um mundo melhor. Muito obrigado. Pode só repetir o seu nome? João Dionísio. Obrigada. Eu não sei se um de vocês quer responder. João, eu tenho que lhe dizer uma frase que me inspirou e que me continua a inspirar cada dia. Um poeta irlandês que disse que democracia é o sistema que garante que nós não somos governados melhor do que merecemos. Porque, efetivamente, democracia significa que a força está em nós, não é? E, obviamente, através do sistema representativo, nós representamos, temos os nossos eleitos, eu fui eleita local, portanto, mas a força está em nós. E se nós não permitirmos que determinado tipo de coisas aconteçam, se nós nos juntarmos, que é isto que eu acho que começa a acontecer ao pouco e pouco, eu acho que só vai fazer a diferença. Era aquilo que eu dizia. Há tantos exemplos que nos levam a querer desistir, a baixar os braços e depois temos uma sala quase cheia. E é isso que me motiva. Great.
And before you go, you get our traditional breast. Ah, thank Yeah, you. good It's I hope. Christmas. No, it's not Christmas, but it's Idania, you know. Ah, thank you. And I hope you will enjoy this to play a bit in Thank your you. town and with you. your children. Thank you. Probably you have seen or mentioned that we have changed a bit the program, and Johannes will explain what we're doing now. So we are a little bit early in time. We ask now the 4 workshop group presenters to come up here for the presentation from the workshops before lunch. And then we go make a very short break before we make the final summary. So please come up, whoever is presenting from the 4 workshops. Either the leaders or the presenters. Are you presenting? No, I will leave. We broke down into 3 small groups. Hmm. There's supposed to be 1 of each. No, that's fine. And there was Just go. one. Whoever starts. Okay. Hello. Boa tarde. This is pretty exciting for me because on the last word in our presentation that our host of FESCOOP was asking to to make this presentation. So I'm not prepared at all, but I'm really much interested in this subject of to make ethical bank in Portugal possible. And this very great initiative, the man who was presenting it, I'm sorry, I don't have his name, but it's all in all the programs. They are already 7 years preparing to make it possible to have an ethical bank. So you have a banking system which is not only looking for the profit of the bank and giving loans for enormous interest. You have to pay, you don't get any interest. But they're also checking whether the organization is social and that you are taking care of the ecology. Of course, as we know that it is important, but in the banking system in Portugal and all these laws, etc., it's not taking into account. So they are making this happening, and I hope they will succeed. They are now in the process. They set up a corporation. They have a little bit more than 100 participants,
and they need, they did all kind of official preparations. They have a combination of European ethical bank systems, and now they are making it happen to have €1 million available to start up small projects from us, for instance, and then especially to promote the rural activities and to facilitate that. So, nós trabalhamos no grupo número 1 com Jill, a relação da política pública e a pesquisa. E o grupo, nós dividimos em grupos mais pequenos. Então, o meu grupo, nós falamos sobre a governança entre as políticas públicas e as pesquisas. A governança o conceito é todas as estruturas, as regras, os processos que nós precisamos para fazer projetos, parcerias, relações, tudo isso. Então, quando nós entendemos isso, falamos qual é o estado desta relação agora. E é que não tem um diálogo muito fluido entre a pesquisa e a política pública. Não tem muita relação. O conhecimento das aulas não está chegando na prática e não está influindo a política pública. Então, o objetivo que nós pensamos é que a política pública e a pesquisa devem incluir mais a dimensão humana, tem que ter mais da pessoa, do cidadão, para assim poder ter mais influência na política pública. E das recomendações práticas que o grupo chegamos foi, por exemplo, mais envolvimento dos cidadãos na forma dos grupos, das freguesias, da NGOs, de organizações da sociedade civil. Tem que ter mais colaboração entre pesquisantes e entre pesquisantes de diferentes disciplinas, entre universidades diferentes. Não podem fazer pesquisas unicamente como enfoque de uma universidade, tem que ter mais relação entre eles. Deve ser uma pesquisa mais basada em prioridades, necessidades e problemas atuais das pessoas. Tem que perguntar ao cidadão qual é a necessidade dele para depois fazer pesquisa e que essa pesquisa tenha mais praticidade na política pública. E, por exemplo, também falamos dos fogos florestais. É uma oportunidade, é muito triste, mas é uma oportunidade para fazer coisas novas. E, sim, o objetivo final é criar estes pontes entre a política pública e a pesquisa, mas não só criar o ponte, nós temos que construir o carro que vai atravessar no ponte, dirigir o carro e influenciar assim as pesquisas. Boa tarde a todos. Nós também estivemos a trabalhar no projeto do Gil, portanto, focámos-nos mais na inovação social, na educação, na cultura e na investigação, sempre ligada à economia. O grupo começou por tentar mapear alguns dos projetos que já estavam a ser implementados e que já estavam a dar frutos, digamos assim. Tentámos depois também perceber quais é que seriam as propostas, o que é que poderíamos realmente fazer ou o que poderia acontecer para que a realidade mudasse um pouco ao nível destes assuntos. E mais ou menos as conclusões que chegámos foi que é preciso investir realmente na educação não formal, fazer ligações entre as várias gerações, não afastar os jovens dos mais idosos e, portanto, haver uma ligação maior entre as várias gerações, tornar o ensino muito mais experiencial, muito mais de vivências, muito mais de saber fazer, fazer conexões, quer à pequena escala, quer depois, eventualmente, à grande escala. Também foi referido que é muito importante os projetos terem uma cara, terem alguém que está realmente envolvido, mais do que aparecer, mais do que se mostrarem ao mundo e fazer uma grande publicidade, que a pequena escala
e realmente haver pessoas envolvidas de coração nesses projetos, que acaba por ter às vezes mais impacto do que a grande escala. Usar muitos recursos, que foi muito o testemunho da Rita, usar muitos recursos que já existem, olhar à volta e ver o que existe, centros de dia, as paróquias, os centros sociais, as associações que existem nos aglomerados populacionais e que podem ser utilizadas. E relativamente à investigação, que é fundamental realmente que seja uma investigação aplicada, que seja conectada com a realidade e muito próxima das populações. Portanto, não sei se... Peço desculpa aos vários intervenientes se me estou a esquecer de alguma coisa, mas penso que estas serão talvez as mensagens mais importantes. No grupo 2, nós acabamos por entabular um registro de conversa a partir de um conjunto de observações, de conceitos que foram sendo apresentados. Estabeleceu um diálogo muito interessante com os participantes, que foram colocando questões, foram colocando as suas posições em cima da mesa, os seus receios e as suas expectativas. E, de uma forma muito resumida, pronto, e por favor estejam à vontade para fazer alguma observação se me escapar algum elemento, daqueles conceitos base que começámos a abordar, relacionados com a questão da criatividade, sustentabilidade e identidade local no contexto do desenvolvimento cultural como um fator de dinamização. Surgiram observações, portanto, que acabaram por passar um pouco pelos comentários de várias pessoas, onde os territórios surgem como que têm matrizes, constituem um recurso inestimável. Portanto, ter matrizes, ter uma identidade local forte, é um recurso inestimável. E respeitar e utilizar este recurso constitui uma mais-valia importante em qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável que se quer implementar. O equilíbrio e a perseverança são também fatores essenciais nesta equação, e algo que acabou por ser abordado e que é quase uma metáfora, é que nestas situações em que se tenta passar de um lugar para o outro, em que se tenta fazer uma transição entre o urbano e o rural, ou melhor, a terra tem uma capacidade de testar aqueles que a querem experimentar, aqueles que querem fazer parte dela, fazendo, de certa forma, uma espécie de triagem que, de alguma maneira, também faz uma espécie de seleção de pessoas, de projetos, das capacidades de cada um. Portanto, como fosse um teste à resiliência daqueles que querem, de facto, lidar com este universo. Isto veio um pouco também na sequência de uma questão que se levantou, que foi a questão dos riscos de perda de identidade que podem surgir desta contacto, desta contaminação entre o rural e o urbano, e que um pouco nesta perspectiva acabam por ter aqui uma espécie de mecanismo de controle que gera as interferências e os receios que algumas aportações externas, nomeadamente as urbanas, podem trazer a contextos desta natureza. A abordagem endocasidanha procurou mostrar sempre alguns dos resultados que podem ser conseguidos associando práticas culturais diferenciadoras, recursos locais em articulação com as comunidades e novas opções / oportunidades de desenvolvimento sustentável, onde as parcerias de facto são um fator de particular interesse, sejam elas internas como externas, sendo que a noção de equilíbrio perpassa um pouco todo o conjunto de observações da conversa que desenvolvemos. As novas dinâmicas podem ser criadas em territórios como Idanha Nova, beneficiando de facto das condições de exceção que este apresenta, e ao qual também acaba por ser um pouco incontornável falar do reforço que o reconhecimento internacional acaba por trazer a estes territórios quando eles conseguem chegar lá, como foi o caso de Idanha. Tem 3 classificações Unesco: Cidade Criativa da Música, Geoparque da Rede Global de Geoparques da Unesco e ainda a parte da... desculpem, escapou-me agora o termo, das reservas da biosfera da humanidade. Um aspecto que também acabou por passar um pouco pelo discurso dos vários participantes, que é o papel e a importância de estratégias de apoio a estas novas integrações de que o território também necessita para se conseguir renovar, e de que Idanha tem de facto um exemplo de referência na estratégia Recomeçar, a par de um outro aspecto que também já foi falado aqui, que é a questão da renovação dos modelos educativos. Estes dois aspectos, as estratégias desta natureza e a renovação dos modelos educativos,
foram dois pontos que foram também referidos como significativos para qualquer, para um reforço das capacidades destes territórios para conseguir fazer face a um problema que acaba por afetar Idanha e basicamente o interior do país, que é a inversão da tal baixa densidade que acaba por estar sempre de alguma forma associada. Pese embora que a nota acaba por ser um pouco positiva naquele ponto que acaba por ser uma expressão que todos nós conhecemos, que é, por vezes, menos é de facto mais. Boa tarde. Nós abordamos o tema das tecnologias e ambiente e da nossa discussão chegámos a algumas conclusões, nomeadamente a necessidade de se levarem a cabo projetos educativos que despertem as novas gerações para a necessidade da agricultura sustentável e da alimentação sustentável, em colaboração com as escolas. A necessidade também de se levar a cabo bancos de dados e mapeamento sobre o conhecimento local de pessoas. Tivemos ainda ontem o exemplo do Sr. Manuel, pessoas que são nativas do território, outras não, mas que que são bibliotecas vivas e que quando desaparecem se perde grandemente com isso. Portanto, fazer uma base de dados a partir do conhecimento dessas pessoas para que esse conhecimento fique. Também se refletiu sobre a necessidade de haverem centros para educação e intervenção social na área do ambiente, centros locais ligados à realidade local para a experimentação e divulgação. Tivemos o exemplo de um centro no país de Gales, que está aqui, uma pessoa ligada a esse centro. Também se chamou a atenção para a necessidade da questão da arquitetura ser sustentável e acompanhar as alterações do clima, tal como desenvolver novas técnicas que façam face à alteração climática na área da agropecuária. Algumas das pessoas também denotaram a existência de uma grande dispersão dos conhecimentos relativos à temática que estamos aqui a abordar. Está muita coisa dispersa e um dos processos para se atenuar essa lacuna é proceder a mais workshops deste tipo. Basicamente foi isto. Muito obrigado. Vou procurar em portunhol. Nosso grupo trabalhou sobre o enfoque do metabolismo urbano e se eu tivesse uma mensagem seria que o metabolismo, assim como se aplica na agricultura biodinâmica, pode se aplicar em uma cidade, um povo, e que isso aí todos temos alguma coisa para dizer. Esse é fruto de uns anos de experiência, mas todos somos habitantes de algum lugar
Então, esse enfoque de poder visualizar o que acontece com as habitações, com as construções, com o fluxo de matéria e energia, com a gente que habita aí, é uma coisa em la que todos podemos ser atores. Então, nosso grupo trabalhou com esse sujeito um pouco, discutimos sobre 4 aspectos e o Maurício vai fazer a restituição. Obrigado. Thank you, Daniel. So I will speak in English, sorry. Just before starting, I mean, the exercise was a little bit challenging for the group because we were asked to indicate what could be in 2050, I would say an ideal situation. And I think 2050 is quite a long time. So we were 4 groups, energy, food, mobility, and work. To be honest, there's a lot of interaction between those 4 elements. That's what we noticed for energy. So what we decided on energy is to look at, I would say on a positive way, what can be done at local level. So if we were considering a city like Idania, what could we do to make sure that impact of activities would have a positive impact on the, in quote, local economy. So clearly there are resources which are available, like wood, which can be used for heating, and so that's one basic element. But there's also the sun, which is widely available, and use of solar panel would be great. Another element, which is efficiency, which is insulating houses, which create jobs and can use also local materials. Local production of food would help also by reducing the need to bring food in town, and also online services to deliver food or deliver, other elements could work. Use of something linked to mobility, use of electric bikes. Overall, I think the biggest element would be to have a minimal life or minimalist life, which could have an impact, a strong impact in terms of consumption and energy. So on jobs, they were more focusing on, say, okay, what can we predict about the future? I mean, it's so difficult by 2050, what can happen? So there was this underlying theme about change, what can happen, what would be the world in 2050. But there was this question about degrowth. So prosperity is not necessarily linked to growth. So we can have a prosperous life without necessarily growth. And the question about the book from Anastasia, 1 hectare per family, and so what can we grow with that? So could be an answer. And there's this also sharing, co-housing could work. So certainly good idea. On food, they were more focused on challenges, so lack of food biodiversity, community disconnect, limited capacity of food production. So clearly there was more, I would say, a questioning about what can we do. And there was this question about community, need maybe for stronger community to lead to a new food activity, local food activity. And on mobility, what can I say? That there's clearly, yes, one point which was linked also to the future is aging population and car without a driver. So car would be owned by the village and no more by people. So clearly a benefit for everybody. Thank you very much for your work and the results. I have now 2 comments. One is
would be great if every workshop leader could make a short summarize in a digital form, give it to us, that we can download it and that people can read it afterwards with all the other presentations we will download, and so far that I will tell this also to some work group leaders who are already left, like Miguel Almeida. It would be nice because a lot of people asking, can they read something about the results of the workshops? I hope you can manage in your busy life. And then I would like to ask Gilles to come up quickly. So, Paulo, you have a adobo already, and so far you get some oil. And Maurice, I would like to really thank you for all the work you have done with the conference. Thank you. Thank you very much. Before we have a 30-minute break, I have one more question. There were many people asking for a mailing list, but we don't want to give out a mailing list if someone doesn't want to be on there. So please, it's up to you to say that you don't want to be on the mailing list. Tell it to Celia, behind the curtain. And please come back punctually at 17:16 for the last round. So half an hour break, and all the people are ready to talk with you in the break, during the break.